recebe bastante é o seguinte: "Poxa, André, legal, mas eu tô investindo aqui no Brasil, eu tô com receio de começar nos Estados Unidos, porque eu não sei como é que funciona a declaração de imposto de renda", enfim. Eu queria perguntar pra vocês, é um bicho de 7 cabeças a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos? Como funciona? E até se vocês puderem se aprofundar um pouco nas vantagens tributárias, que eu sei que nós temos mais nos Estados Unidos até do que aqui no Brasil. É o seguinte, hoje existe uma facilidade maior, na questão de imposto em relação ao brasileiro quando investe no exterior. Então hoje corretoras, que você tem disponibilidade aqui no Brasil para investir lá fora, você tem já o relatório de imposto de renda basicamente pronto para você meio que, entre aspas, duplicar na sua declaração anual que você tem. Então, a sua própria corretora já vai disponibilizar um relatório para você e você vai ter que só repassar ele para sua declaração. Existem algumas diferenças, coisas que você vai ter que tomar um pouco de cuidado, é diferente do Brasil, os campos que você preenche também são um pouco diferentes, mas não é um bicho de 7 cabeças. Existem vários vídeos hoje na internet ensinando você fazer isso, e com esses relatórios já ajuda bastante. Aí na questão tributária, não sei se você quer. Não, sim, e no caso é importante dizer, né, as pessoas elas acham um pouco complicado, mas na realidade, né, para quem é um residente fiscal no Brasil, basicamente você vai ter que simplesmente declarar todo o seu patrimônio em reais no começo e no final do ano. É uma fotografia no começo e no final do ano. Se você tem ativos no Brasil, se você tem ativos no exterior, tudo tem que ser declarado em reais, porque o real é a moeda do Brasil, né? Então, simplesmente você teria que converter tudo que você comprou para real e declarar. E se você teve alguma renda ou algum ganho de capital, também da mesma forma que você tem que declarar isso no Brasil, se você vende uma ação, com lucro, né, você também faz isso no exterior, também convertendo para o real. O racional é exatamente o mesmo, né, uma fotografia no começo e no final, e os ganhos que você teve ao longo do ano convertidos para o real. Mas o racional é bem E aí você tranquilo. tem uma isenção, né, até Sim. 35.000 você Tem pode. vantagens Sim, tributárias, né. Por enquanto, ainda no assim. no caso, hoje em dia, né, até uma mudança mais efetiva da legislação, para quem vender até o total de R$ 35.000 dentro de um mês, não paga nada sobre imposto de ganho de capital, tá. Imposto sobre dividendos, teoricamente, ele é tributado no Brasil, mas pode compensar com aquilo que é retido no exterior, se for retido no exterior. Então, se você receber um dividendo de uma ação americana e ele tiver uma retenção, de 30% ou algum outro percentual, você pode abater com o imposto que é devido no Brasil, que no Brasil, o pessoal sabe, segue a tabela progressiva de 0 a 27,5%, assim como um aluguel, assim como uma pensão, um salário autônomo, segue aquela tabela progressiva pelo Carnê-Leão. Teoricamente, os dividendos do exterior também entram aí, mas você pode abater com tudo que é retido no exterior, então geralmente não se paga nada a mais. Agora pode mudar então, Léo, essa questão? Então, é que é assim, Pegando o essa é uma gancho do que questão você falou. tributária muito boa, né? A gente, por exemplo, hoje tem isenção de R$ 35.000 em vendas de ações, REITs e ETFs. É bom deixar claro, porque você pode vender REITs e ETFs até 35.000, você não paga nada de imposto, você coloca mais dinheiro no teu bolso. Unificado, né, junto. Unificado, isso mesmo. Só que qual que é o problema? Agora com o novo governo que a gente tá tendo, a possibilidade, já foi até colocada em pauta, ainda não foi aprovado nem nada nesse sentido, de mudança tributária nesse quesito, de não ter mais esses 35.000 e cair para um valor bem menor, anual, que seria, no caso, se eu não me engano, de R$ 6.000. Então, mudaria toda a questão tributária, mas por enquanto é essa, e eu aproveitaria bastante enquanto dá. Em relação a essa questão tributária, é uma medida provisória que Provisório. foi editada, mas por enquanto ela é provisória, né, É. então ela ainda não passou pelo Congresso, mas é importante dizer que em grande medida haveria uma equiparação um pouco maior entre a tributação no exterior e a tributação no Brasil, né. A gente sabe que, por exemplo, ETFs no Brasil, BDRs no Brasil, conforme a gente vai poder conversar, não tem nenhuma isenção na venda, né. Então você sempre paga o imposto sobre o lucro de 15%, o imposto de ganho de capital. Então, no exterior, haveria uma tabela, progressiva que na média ficaria ali também próxima a 15, né, que vai de 0 a 22, então ficaria próxima a 15%, meio que igualando a tributação que ocorre já aqui dentro do Brasil.